Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal para deixar uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração. Eu tenho certeza que Deus tem se revelado na sua vida, assim como Ele tem se revelado na minha vida também. Eu hoje gostaria de deixar uma mensagem muito legal para você. Hoje, meditando na palavra de Deus, Deus me falou muito sobre a palavra levanta-te. E eu fui procurar no dicionário o que significa essa palavra. Apesar de que ela tem alguns significados no grego, no hebraico, mas trazendo para a nossa língua, o que significa levantar? Significa mover-se ou mover-se de baixo para cima, alçar, elevar, erguer. E fala também sobre erguer e pôr em pé, apanhar do chão, fazer crescer. E por que Deus ministrou isso na minha vida no dia de hoje? Porque eu fui ver algumas passagens da Bíblia que falam sobre se levantar e vi como que Deus ele se importa conosco todos os dias, porque às vezes Deus envia anjos para te levantar. Às vezes são homens que te levantam através da instrumentalidade de Cristo. Às vezes é o próprio Jesus que te levanta e às vezes é você que tem que se levantar. Então eu separei algumas passagens aqui da Bíblia para poder mostrar para você. Como, por exemplo, uma ocasião em que o próprio homem teve que se levantar. Aqui está no capítulo de Lucas 10:34, que fala o seguinte: E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Falando sobre o samaritano, o bom samaritano, né? Que aqui Deus ele usou o próprio homem para poder ajudar o homem, né? E passou um homem misericordioso naquele lugar que levantou aquele homem que estava caído no chão, caído, desmoralizado, ferido, e não tinha ninguém que ajudasse. E ali o Senhor levou um próprio homem para poder levantar aquele homem. Às vezes, Deus vai usar anjos para te levantar. Como está aqui na passagem de 1 Reis 1:5 e 1 Reis 1:7, que fala sobre uma passagem que você conhece muito bem, que é a história de Elias. Quando Elias chegou no máximo da dor dele, né? Quando ele estava deprimido, quando ele estava muito triste e ele não tinha forças para se levantar, o próprio Deus usou anjos para levantar ele daquele lugar, e foram em 2 ocasiões. E ele se levantou, porque ele viu que ele precisava de socorro e ele não tinha forças para poder levantar sozinho. E o próprio Deus mandou anjos para aquele lugar e ele se levantou através da instrumentalidade de um anjo. E tem ocasiões também que é você que tem que se levantar. As referências que eu trouxe para você é que fala aqui sobre a passagem de 1 Samuel 9, que fala o seguinte: Então se levantou Ana depois de comer e beber em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto com o pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela se levantou também para poder cumprir aquilo que o Senhor tinha falado com ela. Não foi ninguém que foi lá, não foi nenhum homem, nem foi nenhum anjo, foi ela própria que teve que se levantar. E todos nós sabemos o milagre que foi operado ali, que foi o nascimento de Samuel, né? Como Samuel foi gerado. Eu tenho um outro exemplo também para levar para você, para te trazer agora, que está em Atos 9:40, que fala quando Pedro operou o milagre na vida de Dorcas, né? Após ele ter operado o milagre, ela que teve que levantar. Então ele falou para ela o seguinte: levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. O ato de se levantar foi dela, o milagre foi dele, mas o ato de se levantar foi dela. Eu tenho outro exemplo para você aqui também, que fala sobre Esther 8:4. E Esther se levantou e pôs em pé perante o rei. A atitude foi dela, ela que se levantou. Ela estava sendo cuidada, ela estava sendo preparada, mas quando ela teve que tomar a decisão, foi dela, ela que teve que se levantar. E seguindo para mais um exemplo que eu tenho aqui para você, está em João 5:8, que fala: Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Muito conhecido esse milagre também, né? Os amigos levaram, carregaram ele por um tempo, mas na hora que ele teve que se levantar, a atitude foi só dele. Ele que teve que se levantar. Jesus falou para ele: levanta-te. E mais um exemplo para você aqui, que a Bíblia está recheada de exemplos, está no livro de Jonas
3:33, que quando fala assim, ó, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E Jonas também teve que se levantar. A atitude de se levantar foi dele. E também eu tenho para você aqui, ó, em João 5:8. Né? João 5:8 eu já falei para você sobre o paralítico, né? Então, todos esses exemplos que eu falei para você aqui, a própria pessoa teve que se levantar, ela teve que ter uma atitude de ter uma ação. O passo foi dela, não foi de homens e não foi de anjos. Ela que teve que ter a atitude de se levantar. Mas existe uma ocasião também que às vezes é o Senhor que se levanta por você. Quer ver um exemplo na Bíblia? Aqui, olha, em Atos 7:56, fala o seguinte: e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aqui fala quando Estevão estava sendo apedrejado, que ele olhou para o céu e o próprio Jesus Cristo se levantou. E é uma cena muito linda, na qual o próprio Jesus Cristo se levanta em favor de Estevão. E para finalizar, e dizer para você que às vezes são ocasiões que o próprio Jesus Cristo vai se levantar por você, está lá no livro de Jó 19:25, que fala, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E algumas versões fala, e por fim se levantará a meu favor. O que eu quero dizer para você hoje é que quando você não tiver forças para se levantar, quando você não tiver homens ao seu redor para te levantar, quando os anjos não forem enviados para te levantar, o próprio Jesus Cristo vai te levantar. Você vê quantas opções e qual o tamanho do carinho que Jesus tem por mim e por você. Às vezes ele vai mandar servos dele, independente que sejam do céu, independente que sejam da terra. Às vezes você vai ter que se levantar, mas às vezes o próprio Jesus vai se levantar a seu favor. Então, creia que Jesus Cristo, ele tem todas as circunstâncias e todas as provas visíveis e invisíveis, que ele está com você em todos os momentos da sua vida. Então, levante-se. Se você está, por um acaso, triste no seu canto aí hoje, se você não tem mais ânimo para nada, peça a Deus para enviar anjos, peça a Deus para enviar pessoas na terra para te ajudarem. Mas se você mesmo não tiver condições de se levantar, peça ao próprio Jesus Cristo que ele vai te levantar. Então, que você possa ficar com essa mensagem hoje, que isso possa ter tocado no seu coração e você possa ter a certeza de que o próprio Jesus Cristo, ele está levantando a mão para você. Às vezes ele vai usar a instrumentalidade de coisas e pessoas, mas às vezes ele vai te pegar no colo e ele próprio vai te levantar. Amém? Que você possa ficar com essa mensagem, que ela possa ter tocado o seu coração. Levante-se. Tchau, tchau.